Muito bom dia, bom começo de semana. Tá no ar o Refil. Hoje é segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. A última segunda-feira desse mês. E lá se vai outubro. Eu sou o Arthur Gubert. No programa de hoje a gente vai falar sobre esses assuntos aqui, ó. Lá do New York Times, sobre criação de crianças. Sabe aquele ditado? É preciso uma vila para criar uma criança? Então, destruíram a vila. Tem também um outro artigo da The Atlantic sobre a crise das amizades. Vamos olhar com detalhes para a nova sede do JP Morgan Chase, o maior banco do mundo, lá em Nova York. Para fechar essas duas aqui, ó. Liderança é uma habilidade que você nasce ou que você aprende. E a polícia francesa anunciou as primeiras prisões relacionadas ao roubo do Louvre. A partir de agora, você fica cheio de assunto para começar mais uma semana. Mas antes, deixa eu fazer o refil do meu café. E você faz o refil do seu café com All Brewder. Sim, é só clicar no link que tá na descrição do episódio, cair lá no site da All Brewder, meu parceiro aqui no refil, né? E aí você vai poder, com o cupom REFIL, ter um desconto aí na sua assinatura. Vamos lá, né? Mais uma semaninha começando. Coisa boa que você tá aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e não se esqueça também de compartilhar, de dar uma nota, de comentar ali no Spotify, no Apple Podcasts. Umas novidades aí no Refil para essa semana, que se você ainda não segue o perfil do Refil no Instagram, vai lá, @RefilPodcast, porque eu tive uma leve crise de, vamos dizer assim, hipocrisia por aqui. Bom, uma das pautas mais comuns no programa é justamente as conexões humanas, né? As verdadeiras e aquelas digitais também. E eu critico bastante o excesso de telas, é algo que eu tô também tentando resolver na minha vida, favorecer as relações verdadeiras, né? Reais, de olho no olho. Então, eu decidi que eu não vou mais postar corte lá no Refil, no Instagram. Porque não posso, né, falar uma coisa aqui e tá postando conteúdo curto, vídeo curto. Então eu decidi que eu não vou mais fazer isso. Ao invés disso, eu vou postar cards com textos, aprofundando um pouco mais nos assuntos que surgem no programa. Então, se você tiver a fim de aprender um pouquinho mais, dá uma olhada lá no perfil do Instagram do Refil, @RefilPodcast, tá bom? Espero que você goste desse novo conteúdo que eu vou estar entregando por lá. Mas vamos tocar ficha por aqui, porque os assuntos de hoje estão muito bacanas e estão bem diversos. Vamos começar falando sobre filhos, sobre crianças, né? Isso serve não só para quem tem filho, mas para quem convive também com a molecada, né? Seja como cuidador, seja como dindo, como dinda, como tio, como tia. Criar filhos nunca foi, né, tão explorado e tão falado como hoje em dia. Especialmente porque hoje em dia a gente tá fazendo isso muito sozinho. E criar filhos sozinho nunca foi normal, é algo bastante recente, né? Por quase toda a história humana, as crianças foram criadas dentro de um círculo de gente, que além do pai e da mãe, incluíam avós, tias, vizinhos, amigos, né? Se a gente olha para a história do ser humano na Terra, é isso que a gente encontra. Tinha sempre alguém para segurar o bebê, né? Para ensinar, para dividir o peso. A ideia de que uma mãe e um pai devem dar conta de tudo sozinhos dentro de um apartamento isolado é uma invenção moderna e talvez uma das mais cruéis. Hoje, muitos pais vivem um paradoxo, cercados por conexões digitais, mas sem ninguém por perto. Eles trabalham longe da família, moram em cidades onde não conhecem seus vizinhos e tentam compensar a ausência da aldeia com aplicativos, com entregas, com terapia online. O meu vilarejo, né? Aquela coisa acabou virando uma metáfora e não um endereço. As pessoas que colaboram com essa criação muitas vezes são influenciadores, são pretensos especialistas de Instagram. A gente quer apoio coletivo, mas sem o custo da convivência. É basicamente isso que acontece. A gente também sonha com comunidade, mas prefere que ela venha, né? Com um unfollow, caso eu não concorde com o que está sendo dito. A verdade é que até aquele vilarejo do passado lá, ele tinha defeitos, né?
invasão de privacidade, fofoca, algumas obrigações sociais. Isso era o tipo de coisa que envolvia essas relações humanas diversas. Mas tinha uma coisa muito importante, que eram os laços. Na casa de antigamente, quando nascia uma criança, o quarto se enchia de mulheres, tias, vizinhas, avós. E hoje, o quarto é uma tela de celular. E o preço da autonomia total é a solidão compartilhada. O caminho do futuro talvez seja reaprender coisas do passado. É algo que eu vivo falando aqui, né? Gosto de olhar pra trás pra entender o agora e projetar o amanhã. Aceitar que a vida humana é feita de dependências. Que cuidar e ser cuidado são papéis que se alternam. Que, se queremos um vilarejo quando somos frágeis, precisamos estar dispostos a ser o vilarejo quando formos fortes. Porque criar uma criança sempre foi um ato coletivo. E continuar acreditando que dá pra fazer isso sozinho, esse sim é o verdadeiro mito moderno. As redes de apoio hoje se formam de diferentes maneiras, né? Tem realmente essas pessoas que são próximas das suas famílias e podem contar com a ajuda da vovó, do vovô, do titio, da titia, dos próprios vizinhos. Isso é algo que acontece com mais tranquilidade, mais frequência em cidades do interior, né? Onde as pessoas também se sentem mais seguras de se relacionar com os arredores. Agora, nas grandes cidades, isso não é bem assim. A minha rede de apoio e da Sofia aqui em casa, ela é paga. Nós temos uma babá que nos ajuda. Nós temos, né, avós que moram longe, tios que moram longe. Então, eles não são aquelas pessoas que a gente corre quando precisa. E isso diz muito sobre como a gente organizou nossa vida em sociedade. Agora, uma coisa é soberana. Relações humanas, para o convívio com a criança e para criar crianças emocionalmente saudáveis, isso sim é bastante importante. Ainda nesse assunto de relacionamentos, vamos falar de amizade? Esse artigo da The Atlantic, que costuma ser bastante crítica com relação à nossa interação com o mundo através das telas, foi crítica mais uma vez nesse assunto, porque basicamente eles estão dizendo que as amizades estão ficando planas. Não no sentido emocional, mas na forma como as vivemos. Elas são planas, estreitas, espremidas entre notificações, anúncios, vídeos curtos, tudo dentro da tela do celular. O mesmo aparelho que toca quando um amigo manda uma mensagem também vibra para avisar que há uma promoção de tênis, uma breaking news, ou um meme novo sobre qualquer coisa que seja. E no fim tudo se mistura, o olfato e o algoritmo, o carinho e o consumo. Porque vamos lá, né? Quem aqui tem um pouco mais de idade, nem precisa ser tanto, daqui a pouco aí na casa dos 30, se lembra que as redes sociais prometeram justamente aproximar as pessoas. Mas o que era uma praça acabou virando um shopping. O feed, antes cheio de rostos conhecidos das pessoas que a gente seguia, virou um fluxo infinito de vídeos, publicidade, inteligência artificial. Os posts dos nossos amigos ainda estão lá, só que estão afogados entre influenciadores, notícias, sugestões, e a amizade, quando entra nesse mesmo formato, começa a perder a textura. Ela deixa de ser troca, ela vira consumo. A gente não conversa mais, a gente apenas assiste uns aos outros. O curioso é que até essas conversas privadas estão pegando esse vício, né, de palco, porque os grupos de WhatsApp e as mensagens de voz foram virando pequenas performances, né? A gente grava, manda e, tipo assim, nem tem uma expectativa real de que alguém responda. Parece que a gente tá postando no feed quando fala no grupo do WhatsApp. E vamos lá, né, velho? É mais um exemplo de que até a nossa conversa vira conteúdo. A gente toma muito cuidado quando grava um áudio, deleta, começa de novo. E quando tudo vira conteúdo, meu irmão, até a intimidade começa a virar um episódio de podcast. Bom, talvez seja esse o grande desafio da era do telefone inteligente, né? Do smartphone. Separar a conexão de distração. O celular quer a nossa atenção, mas as relações precisam da nossa presença. Entre o toque de uma notificação e outra, existe um mundo inteiro de silêncios, de pausas, de olhares que ainda não cabem numa tela.
E talvez seja ali, justamente fora do scroll, que a amizade continua viva. Só que essa em 3 dimensões. Falar um pouco de economia e também sobre trabalho, né? Diretamente lá da Fox News, eu vou te contar um pouco mais sobre como é a nova sede, o novo quartel-general no coração de Manhattan do JP Morgan Chase, o maior banco do mundo. Foi inaugurado recentemente e é muito mais do que um edifício. É uma cidade vertical que nunca dorme. E ela fala muito menos sobre arquitetura e muito mais sobre como a nossa relação com o trabalho atinge níveis inacreditáveis, especialmente quando falamos do mundo financeiro. Esse prédio tem 60 andares, 3 bilhões de dólares de investimento e capacidade para 10 mil funcionários. O prédio funciona 24 horas por dia, refletindo o ritmo ininterrupto do mercado financeiro global e é cheio de características que atraem os colaboradores para ficarem lá dentro justamente o maior tempo possível. O projeto do edifício foi assinado pelo arquiteto Norman Foster. Ele combina luxo, tecnologia e, é óbvio, produtividade. São 19 restaurantes, café e tem até um pub inglês, né, dentro do edifício. Além de um restaurante vegano com estrela Michelin e uma cafeteria que serve shakes diretamente de um trailer. Tudo, absolutamente tudo pode ser pedido por um aplicativo interno. O funcionário escolhe, o café chega até a mesa e ele não precisa levantar a bunda da cadeira e nem parar de fazer relatório de ganhos dos clientes do banco. Tudo para manter cada pessoa que trabalha lá focada no trampo. A estrutura toda ainda inclui uma academia, 24 horas, uma loja da empresa, 24 horas, um sistema de acesso biométrico e áreas de convivência pensadas para manter os profissionais no prédio o máximo de tempo possível. O CEO do JP Morgan Chase, o Jamie Dimon, chama o prédio de um imã de talentos, um local projetado para ser digno do deslocamento. Em outras palavras, o escritório virou uma experiência. Trabalhar ali significa estar no centro do império financeiro que nunca desliga. É o chefão final do capitalismo. Enquanto a maioria das cidades dorme, analistas, operadores e gestores seguem conectados em turnos contínuos, monitorando bolsas na Ásia, na Europa, nas Américas. Lá na 270 Park Avenue, a luz nunca se apaga e nem o fluxo do café. Vamos falar de liderança agora. Essa serve para você, ó, que tá aí no mundo corporativo, né? Tentando liderar um negócio, tentando liderar uma equipe. E aí eu te faço a pergunta, que eu mesmo vou responder. Líderes nascem prontos ou são formados pelo tempo? O que você acha? Porque essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, né? E agora a ciência responde, e a resposta é as duas coisas. A liderança é uma mistura curiosa de biologia, ambiente e aprendizado. Um equilíbrio entre o que vem de fábrica e o que a vida ensina. Mas vamos mergulhar nos dados. Estudos mostram que até 60% da propensão a liderar pode estar nos genes. Traços como inteligência, energia, extroversão e tolerância ao risco têm base hereditária e ajudam a explicar por que algumas pessoas parecem naturalmente inclinadas a assumir o comando. Mas, meu irmão, o DNA não é destino, porque o resto todo vem do ambiente. Pais que incentivam, professores que inspiram, desafios que moldam a confiança e a empatia. É na infância e nas primeiras responsabilidades que o caráter de um líder começa a se formar. E com o tempo, experiência vira aprendizado. Um bom líder é um aluno constante da própria biografia. Ele erra, ele ouve, ele ajusta, melhora. A competência técnica também é fundamental. Por exemplo, carisma ajuda no começo da liderança, mas é o conhecimento que sustenta a autoridade. E ainda o fator mais incômodo, o acaso. O mundo aleatório é magnífico. Vamos lá, né?
como você se parece, de que classe social você vem, qual é o seu gênero, qual é a sua altura. Tudo isso influencia nas oportunidades de liderança, mesmo sem nenhuma relação direta com o talento. E no fim, liderar é uma dança entre o que se herda e o que se constrói. Ninguém nasce pronto. As pessoas nascem possíveis. O que transforma esse potencial em realidade é o encontro entre biologia e biografia, entre quem você é e o que você faz com o que o mundo te deu. Os grandes líderes que a gente conhece geralmente são pessoas com skin in the game, aquele termo popularizado pelo Nicholas Taleb, né? Nassim Nicholas Taleb, um economista e autor, inclusive de um livro com esse mesmo nome, Skin in the Game, né? Que é quando você coloca a sua pele no jogo, quando as pessoas olham para o seu corpo e enxergam as cicatrizes da sua experiência. Hoje, mais do que nunca, quando a eficiência está dominada, pessoas que ultrapassaram mares difíceis e venceram, acaba sendo aquelas em que a gente confia para colocar a braçadeira de capitão e ditar a estratégia da equipe. Vamos fechar dando uma atualizada com aquela história lá da França, né? Porque a gente teve o roubo do Louvre. Musée du Louvre, né? O Museu do Louvre, lá em Paris. Os caras entraram por uma janela, roubaram as joias da dinastia de Napoleão e sumiram numas scooters, né? Um dos maiores roubos e mais audaciosos da história recente, né? Semana passada isso, a gente até falou aqui no Refil. E a polícia francesa anunciou as primeiras prisões ligadas a esse caso que chocou o país e o mundo. Segundo a promotora Laure Becot, os suspeitos foram detidos nesse sábado à noite agora. Um deles no aeroporto Charles de Gaulle, tentando fugir da França, né? E o outro, eles não disseram aonde que foi. Mas em breve devem vir novas informações, porque a polícia francesa está tratando esse caso com bastante sigilo para que informações não vazem e não prejudiquem a investigação. Essa operação já está mobilizando mais de 100 investigadores especializados em crime organizado. E as autoridades pedem silêncio à imprensa justamente para não comprometer essas buscas. Esse roubo foi avaliado em 88 milhões de euros. E caso você não lembre, aconteceu em plena luz do dia. 4 ladrões usaram um guindaste acoplado numa van para alcançar uma janela no primeiro andar do museu, invadiram a galeria de Apolo, cortaram vitrines com serras elétricas e levaram 8 joias reais do século XIX. Essas aí, que eu até falei no episódio anterior aqui, exatamente quais eram e quem tinha usado. Rainhas francesas, só para resumir. A facilidade da ação expôs essas falhas graves na segurança lá do museu. E a direção admitiu que câmeras externas não detectaram a van estacionada. E agora o governo ordenou uma revisão geral dos protocolos de segurança em todos os museus da França. Enquanto isso, cresce o temor de que as joias, de valor histórico incalculável, já tenham cruzado a fronteira. E o roubo de cinema virou uma investigação de Estado. O Museu do Louvre é conhecido pelas suas obras raras e também por outros roubos. Pesquisa aí, quando tiver um tempinho, sobre o sumiço da Mona Lisa. Se eu não me engano, foi em 1919. E ela ficou uns 2 anos desaparecida. Bom, tudo isso para dizer que o Louvre carrega história nas suas paredes e também nas páginas da insegurança de um lugar que a gente pensou ser um dos mais seguros do mundo. O Refil de hoje vai ficando por aqui, desejando uma segunda-feira para todo mundo e convidando você a curtir a gente no Instagram, @RefilPodcast, agora sem cortes para tirar a sua atenção, apenas carrosséis com texto para parar e ler. Entregar algum tempo da tua vida para adquirir conhecimento através do foco, através da atenção, que é justamente o que a gente bate martelo aqui todos os dias. E amanhã estaremos novamente, porque o Refil vai ao ar de segunda a sexta, às 6 da manhã, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts. Não tem desculpa para não escutar ou assistir ao programinha que eu faço com muito amor e carinho. Lembrando que se você for pro YouTube, te inscreve lá, né? E deixa um like.
comenta também. Serve para as plataformas de áudio, onde você compartilha, dá nota e participa do programa. Se quiser mandar uma pauta, uma sugestão, uma crítica, contato@refilpodcast.com.br. Eu sou o Arturo Gubert, fico por aqui. Desejo a todos uma boa semana. Tchau!